Boa noite. Estamos dando início à nossa atividade de preces e radiações que levamos a efeito todas as quartas-feiras às 19 horas. Ainda temos alguns minutos até às 19. Minutos esses que nós utilizamos para nos preparar mental e espiritualmente para a atividade e também para aqueles que desejarem magnetizar as suas águas também possam deixá-las expostas. Apreciemos esta música que é de Mozart, nos elevando os sentimentos, os pensamentos, meditando. Esse é o momento em que nos preparamos. Sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presentes em nossa sede, aos vós todos que estão nos assistindo pela plataforma. Muito boa noite a todos, bem-vindos. É uma alegria recebê-los. Essa música de Mozart é especial para a meditação, portanto, apreciemos e entremos na sintonia, no padrão vibratório da música. Sejam bem-vindos, boa noite. Já temos um bom número aqui presente em nossa plataforma. É uma alegria recebê-los. Sejam todos bem-vindos, 19 horas, vamos dar início ao nosso encontro. Vamos realizar a nossa prece inicial. A prece nos facilita a conexão com os benfeitores, nos predispõe a receber também deles as energias que todos nós necessitamos. Ao envolver-nos, querido Mestre, nestas vibrações abençoadas, permita que cada um de nós possamos sentir estas vibrações superiores a nos envolver e assim podermos também elevar o pensamento a Jesus, a Deus, a quem agradecemos pela existência atual e pelas circunstâncias desta mesma existência. Todas estas circunstâncias possuem a propriedade de nos fazer progredir. São estimulantes para conquistas espirituais, tanto quanto nos auxiliam para o autoconhecimento. E, portanto, Mestre, integrando esta equipe de dois planos, elevamos o pensamento em gratidão a Deus, mas também
em gratidão a cada um que aqui está, apresentando a sua cota para somar às cotas dos benfeitores e possamos disponibilizá-las, irradiando-as para as criaturas a quem endereçaremos os nossos pensamentos. Assim, em teu nome, damos início à reunião desta quarta-feira, 23 de março de 2022. Assim seja. A leitura que vamos fazer está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. O item é o 17, assinado pelo Espírito Miguel, em Bordeaux, 1862. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto porquanto nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é o amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se esconde a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta? Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento, por lhe ter enviado um consolador, um amparo.
A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Apiedemo-nos de nossos irmãos, mormente estes que procuram socorro em nós, seja ele qual for. E bendito seja todo aquele que trata o seu irmão com piedade. Vamos à nossa oração. Momento sublime, Mestre, é o encontro contigo. Esse é um momento que não nos exige nenhuma gala. Pelo contrário, precisamos estar vestidos de humildade para entender que somos simplesmente um instrumento nas mãos de Deus, em benefício nosso e do nosso próximo. E por estarmos pensando em nosso próximo, lembramos de imediato os nossos familiares, principalmente os que estão em nosso lar, a quem nesta hora convidamos os benfeitores a uma visita espiritual e os acompanharemos mentalmente, percorrendo todos os cômodos, harmonizando o ambiente, asepsiando estas instalações. E o nosso lar, envolto dessas vibrações salutares e luz mirífica, atende-nos em profusão, tanto a nós quanto àqueles que virão a estar em nosso lar, sejam do plano físico ou do plano espiritual. Essa luz, portanto, que agora envolve o nosso lar, vamos utilizá-la para enlaçar o planeta, principalmente nestas zonas onde os conflitos humanos se dão de forma draconiana, onde ali exercemos a mais primitiva ação, esquecendo nós dos sentimentos e da nossa inteligência. Debatemo-nos como animais, defendendo o território, a sua presa. Perdoe, Mestre, se ainda somos semibárbaros. Depois de 2000 anos, quando Tu nos ensinou a perdoar, a amar, a fazer a caridade, a desenvolvermos a piedade, ainda nos batemos pelo poder vão da materialidade, da ganância, da prepotência. Lembramos assim que essas criaturas que estão desencarnando nestes conflitos, não só este do leste europeu, o atual, o mais recente, mas há inúmeros irmãos nossos em países do Oriente que se encontram em conflito há vários anos. E quanto mais se estende no tempo, mais aumenta o número de suas vítimas, fatais ou não. Porque sempre há expurgo das criaturas que
buscando refúgio. Vão a outros países, abandonando tudo, inclusive o seu próprio país. Perdoe, Mestre, a nossa barbárie. Lemos a página sobre piedade. E enquanto líamos, se descortinava ante os nossos olhos essa miséria moral em que ainda nos encontramos envolvidos. A belicosidade, a nossa própria perversidade, causando, portanto, a infelicidade nossa e de nossos irmãos. Irmãos esses que já experimentam o horror da dor, do sofrimento, lamentam a perda de vidas, desencarnações violentas. Mas, por outro lado, olhamos também, Mestre, os nossos irmãos que, podendo dar vida às criaturas, obstaculizam-na ainda nos ventres maternos, através de abortos delituosos. E aqui, querido Mestre, peço as tuas bênçãos e o teu perdão, porque ainda não estamos agindo como deveríamos agir para obstar estas ações maléficas que no nascedouro interrompem uma encarnação. Outros tantos, em não praticando o ato, estão a divulgar, a legislar, para dar-lhes a esse fato draconiano um verniz de legalidade. É o homem enlouquecido, querido Mestre, que pensando em si, no poder, nas conquistas vãs, intentam em obstaculizar as reencarnações no planeta Terra, como se tivessem poder para tal. Tenhas misericórdia e compaixão dessas criaturas que propagam e legislam em favor do aborto. Também pedimos pelos abortados que a tentativa de agora não seja frustração, que não seja motivo de ódio, nem desejos de vingança, mas que seja motivo de reflexão, de aprendizado, neste aspecto que cada espírito vai colhendo através das experiências. Portanto, perdoe-os, Mestre, mas que tu nos estimule ao máximo, para que a nossa voz não cale ante estas ações nefastas que tentam implementar na cultura da humanidade aqui na Terra. Organismos que deveriam ou que têm em seu arcabouço a preservação da vida, hoje votam e estimulam o assassinato do indefeso, o feto.
o irmão nosso, tomando um corpo para exercitar-se no campo da matéria. Não podemos esquecer que talvez essa criatura que estamos impedindo de renascer seja o nosso arrimo de amanhã. O benfeitor que vai nos auxiliar transitar pelo charco da iniquidade humana. Também te peço pelos nossos irmãos, querido Mestre, que optaram pelo mal e disseminam-o por onde passam. Oramos por esses que se tornaram objetos das ações do mal. Pelos encarcerados, que a sentença do homem os alcançou. Mas também oramos, Mestre, pelos encarcerados nas suas consciências. É a prisão mais inexpugnável que temos. É a prisão mais dolorosa. É a da consciência, que se identifica responsável pelos atos nefastos que praticou. Porque quantos vivem em palácios e palacetes e mansões, cujas mãos estão manchadas de sangue, pelos seus despachos, pelas suas sentenças, pelas suas orientações e ordens. Precisamos orar por todos eles, porque nos colocando no lugar deles, sentiremos, portanto, desde já o peso da consciência a fazer com que eles curvem-se ante a ação da providência divina e da lei. A lei de Deus. Soberanas leis, incorruptíveis, imutáveis e, portanto, que nos submete a todos. Oramos pelas criaturas enfermas do corpo e da alma, pelos que desencarnaram há pouco, principalmente as desencarnações violentas, dolorosas algumas, e outros ainda aprisionados em seus corpos, não despertaram para a vida espiritual. Que a nossa prece seja um ponto de energia em que esses benfeitores possam se utilizar para prestar o socorro necessário aos nossos irmãos que estão desencarnando. Pedimos para Ti a assistência amorosa aos nossos irmãos depressivos, encerrados em si mesmos, não permitem que a luz própria que todos nós temos se expanda para o exterior. Irmãos nossos que na solidão há que se deixar submeter, seus olhos só conseguem identificar as cores negras, cinzentas, escuras, e a esperança é somente uma palavra retórica. Querido Mestre,
que possamos envolver estes depressivos, dar o nosso abraço espiritual, dizer a eles que estamos juntos, solidários, para que eles possam abrirem-se ao auxílio que está sendo oferecido. Oramos em favor dos familiares destes depressivos, que também sofrem. Ó Senhor, ensinaste-nos o dever de amar o nosso próximo. Dever esse que ainda não conseguimos colocar em prática na sua totalidade. Porque vendo a necessidade do próximo, nós fechamos os nossos olhos e cruzamos os nossos braços. Dado que o nosso egoísmo e o nosso orgulho nos impedem de nos colocar no lugar dele. Oramos também pelos nossos irmãos que cometeram suicídio e agora, na desilusão, encontram-se consigo mesmos, lamentando profundamente ter extinto a vida física. Que eles possam receber as nossas orações e de alguma sorte sentir um alívio, uma chama de esperança, um pouco de equilíbrio espiritual, para que neste equilíbrio os benfeitores possam, portanto, dar-lhes a assistência devida. Envolvemos também os familiares dos suicidas, que envergonhados muitos evitam comentar, até mesmo orar por aquele que sucumbiu ante o peso do sofrimento e da solidão. Mestre amigo, precisamos também aqui lembrar que é através de nós, daqueles que estamos encarnados, é que os filhos de Deus vêm ter conosco, renascendo entre nós, trazendo-nos o seu concurso, oportunizando a todos melhorias espirituais e morais, intelectuais e avanços na área do conhecimento. Graças te damos, querido Mestre, e aqui homenageamos os nossos pais e as nossas mães, que não nos abortaram. Graças ao amor, eles nos sustentaram, deram-nos as condições necessárias dentro de nossas necessidades, para que hoje estivéssemos a cavaleiro de um corpo, mesmo sem conhecer muito esta máquina, mesmo sem ter ainda uma percepção real do Espírito. A si mesmo precisamos agradecer, porque colocando-nos no lugar de um abortado,
como não nos sentiríamos? E nós outros, aqui nesse país maravilhoso, para onde Jesus transplantou a árvore do seu Evangelho, precisamos responder-lhe positivamente. Que não meçamos esforços para obstaculizar a prática destes abortos delituosos, como estes que há pouco aqui tivemos notícias de que a lei permite assassinar esses fetos com até 6 meses de gestação. Que as nossas mãos não se manchem com esse sangue, Mestre. Que a nossa voz possa clamar em alto tom para tocar os corações obtusos de quantos só têm na matéria a sua divindade. Perdoe-nos, querido Mestre. Perdoe-nos. Temos um compromisso contigo. Não podemos te negar. Nesta hora, em que nos aproximamos do final, pedimos a estes benfeitores que estão onde estamos, a envolver-nos em suas vibrações amorosas, plenificando-nos de energias benfazejas, magnetizando as águas expostas, e junto deles elevarmos o nosso pensamento em gratidão a Deus, à pátria, à família, a fim de que não percamos o rumo balizado por Ti, Mestre, a fim de que, palmilhando estas estradas das vicissitudes materiais e espirituais, possamos alcançar a plenitude. Sentir em nós a presença divina, e onde quer que estejamos, possamos nos tornar essa chama luminosa da esperança, da renovação, da moralidade, do cumprimento às divinas leis. Agradecidos pela assistência que todos tivemos, elevo o meu olhar a Deus e reconheço a divina paternidade, como reconheço a paternidade de todos os meus irmãos, equivocados ou não, para que de mim possa brotar e de cada um de nós um sentimento de piedade a envolvê-los todos nós. Assim seja. Finalizamos, portanto, a nossa prece e irradiação, convidando-os para amanhã, quinta-feira, às 9 horas, o momento diário de oração. E às 16 horas, a exposição doutrinária, e mais tarde, às 21 horas, o Evangelho no Lar.
Encontrarão essas informações aqui em nossa página ou nos grupos de WhatsApp. Boa noite a todos, muitas bênçãos e até amanhã, com a permissão de Deus. Boa noite.